Boa tarde, estamos começando o Câmara Notícias. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Jaqueline. Um prazer apresentar o Câmara Notícias com você. Igualmente. Boa tarde para você aí de casa, seja muito bem-vindo. O Câmara Notícias traz informações do Legislativo e da nossa cidade para você. Daqui a pouco a gente vai transmitir ao vivo a 31ª Sessão Ordinária de 2019. Vamos saber os projetos que serão votados logo mais. E o ex-vereador Alberto Olivieri Filho morre aos 76 anos. Dívida com o SEMAI pode ser parcelada e ter desconto. Veja nesta edição as regras para o PPI das contas de água. O Unesp abre inscrição para isenção e redução da taxa do vestibular. Confira outros destaques desta edição. Raio-X de Rio Preto. Vereadores acompanham o lançamento da Conjuntura Econômica 2019. Câmara Jovem realiza a 4ª sessão ordinária. As obras do anel viário chegam à zona norte da cidade. Semáforos são instalados em cruzamentos perigosos no centro de Rio Preto. Educação ambiental. Viveiro Municipal tem simulador de erosão. O Câmara Notícias está no ar. E daqui a pouco a TV Câmara transmite ao vivo a 31ª Sessão Ordinária de 2019. Nós vamos agora ao plenário da Câmara, onde a repórter Maristela Calças já está posicionada e traz para a gente ao vivo os projetos que serão discutidos na sessão de logo mais. Boa tarde, Maristela. Traz para a gente a ordem do dia. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos que acompanham a TV Câmara. Na sessão de hoje, os vereadores votam 5 projetos de lei complementar de autoria do Executivo que incluem áreas no perímetro urbano do município. Todos esses projetos estão em segunda discussão. Também na pauta está o projeto de lei complementar do vereador Celso Peixão, que propõe a isenção do pagamento de taxas da utilização de velórios municipais às famílias que utilizarem o serviço gratuito funerário. O projeto está em primeira discussão. O prefeito ainda é autor de 2 projetos de lei que estão na ordem do dia. Autoriza o município a aderir a projetos ou programas que têm como objetivo o desenvolvimento dos valores humanos e a formação do caráter na educação infantil para execução em sua política educacional. O outro estabelece períodos para a realização de concursos ou processos seletivos para provimento de cargos, empregos públicos, funções administrativas e vagas de estágio no âmbito do município. Ainda tem 2 projetos de resolução na pauta. O de Márcia Caldas, que regra o recolhimento de pilhas e baterias usadas na Câmara Municipal, e o de Jean Dornelas, que constitui a Comissão Especial de Vereadores do PROCON Municipal. Nós voltamos em breve com mais informações sobre a 31ª sessão. Matheus, Jaqueline. Obrigada, Estela. A gente te aguarda com novas informações sobre a sessão ordinária que vai acontecer daqui a pouco. Vamos conferir agora o resultado da votação da última sessão ordinária realizada no dia 27 de agosto. Durante a 30ª Sessão Ordinária de 2019, realizada na terça-feira, 27 de agosto, os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram as 10 propostas presentes na pauta de votações. Do total de itens acatados, 5 são projetos de lei complementar de autoria do Poder Executivo e tratam de inclusões de áreas no perímetro urbano do município. Tais matérias foram votadas em primeira discussão. Também do Executivo, o plenário acatou mais 3 projetos de lei. São eles: o que qualifica como organização social o Instituto de Saúde Faceres, o que trata do regime de adiantamento para pagamento de despesas de urgência, e o que autoriza a Prefeitura a alienar imóvel mediante venda à CPFL para a construção de nova subestação rebaixadora de energia elétrica. A pauta da 30ª sessão contou ainda com 2 projetos de lei de autoria do Legislativo. Do vereador Paulo Paulera, presidente da Câmara, o plenário deu parecer favorável à medida que inclui no calendário oficial do município o Dia do Profissional de Educação Física, a ser comemorado anualmente no mês de setembro. A matéria foi votada tanto na legalidade quanto no mérito. Já em primeiro turno, foi aprovada a proposta do vereador Renato Pupo, que declara de utilidade pública o Instituto Mudar. A organização sem fins lucrativos desenvolve projetos ambientais, como o plantio de árvores pela cidade. Morreu na noite desta segunda-feira o ex-vereador Alberto Olivieri Filho.
Ele tinha 76 anos de idade e era natural da cidade de Macaubal. Engenheiro civil, Olivieri Filho foi vereador por 4 mandatos, de 1977 a 1982, de 83 a 88, de 89 a 92 e de 97 a 2000, quando assumiu como suplente de Dorival Lemes, que se licenciou do cargo. Segundo o amigo Dorival Lemes, Olivieri sentiu-se mal na tarde de segunda-feira e não resistiu ao infarto agudo do miocárdio. O velório foi realizado no cemitério Jardim da Paz e o enterro às 1h30 da tarde. Além de vereador, Alberto Olivieri Filho foi secretário de Obras, diretor de Trânsito, gerente regional da CETESB, presidente do Jockey Clube e conselheiro do Monte Líbano, Rio Preto e América. E além das sessões ordinárias dos vereadores, a Câmara de Rio Preto também realiza a sessão da Câmara Jovem. A Câmara Jovem é formada por alunos do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio de escolas públicas e particulares de Rio Preto. Os jovens vereadores se reuniram para a 4ª sessão deste ano e a violência nas escolas foi um dos assuntos tratados. A Câmara Jovem realizou em agosto a 4ª sessão de 2019. Os vereadores jovens aprovaram uma sugestão de indicação que solicita a construção de uma rotatória no bairro São Tomás e 2 sugestões de projeto de lei. Um trata da criação de um programa de prevenção à violência nas escolas e o outro da destinação de centavos não devolvidos de troco para instituições de caridade. A próxima sessão da Câmara Jovem será no dia 25 de setembro. A sessão ordinária da Câmara Jovem acontece toda última quarta-feira do mês, às 2 horas da tarde, aqui no plenário da Câmara. E ela é aberta ao público e você pode participar. E já está em vigor o programa de pagamento incentivado do SEMAI. Com a medida conhecida como o PPI, o consumidor que tem dívida com a autarquia pode pagar débito com desconto de juros e multas. Para entender os critérios do PPI, a gente chama agora a repórter Maria Estela, que está no plenário como a representante da autarquia. É isso mesmo, Matheus. Eu estou ao lado da supervisora de atendimento da gerência comercial do SEMAI, Roberta Grespan Cardoso. Roberta, boa tarde. Quem se enquadra no pagamento de dívidas pelo PPI? Boa tarde. As pessoas que se enquadram nesse programa são pessoas que possuem débitos até 31 de março de 2019. E o programa, ele traz 3 modalidades de pagamento. Quais são elas? Exatamente. À vista, com 100% de desconto de juros e multa até 31 de outubro. Depois do dia 1º de novembro até 6 de dezembro, 70% de desconto. E há também a modalidade de parcelamento. As pessoas podem optar em fazer desde hoje até o dia 6 de dezembro, obtendo 50% de desconto dos juros e multa e parcelando as dívidas em até 12 vezes. E esse ano também é possível o pagamento por boleto. Exato. Todas as pessoas que têm esse direito, de participar do PPI, elas receberão o boleto em suas casas e esse pagamento pode ser feito diretamente pelo boleto, por banco, lotéricas ou pelo aplicativo bancário, ou optar pelo parcelamento, caso a pessoa prefira. E assim, quem quiser aproveitar essa oportunidade do PPI, como que deve proceder? Quem deve procurar? Que documentos precisa? Então, como eu já disse, eles podem efetuar o pagamento pelos boletos ou ir até os postos de atendimento presencial, poupa tempo ou ganha tempo. E além disso, a gente também tem a opção do site, pelo site do SEMAI, www.semai.riopreto.sp.gov.br. E hoje, quantas pessoas devem para o SEMAI? Por volta de 22 mil pessoas. A autarquia possui 160 milhões de dívidas, E a gente espera arrecadar por volta de 10 milhões. E assim, é um alerta para a população, porque o PPI não tem todo ano, Exatamente. É uma oportunidade para colocar suas contas em dia, quitar os seus débitos. O último PPI foi em 2015 e somente agora, 4 anos depois, que a gente está oferecendo novamente. Então, tem que aproveitar essa oportunidade. Muito obrigada, Roberta. Então, reforçando, quem tem dívidas com o SEMAI e quer aderir ao PPI, deve procurar um dos postos de atendimento no Poupa Tempo ou no Ganha Tempo Cidadão ou se informar pelo site da autarquia. Jaqueline.
Rio Preto não para de crescer. Novo levantamento do IBGE aponta que a cidade polo caminha rápido e ganha habitantes. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou as estimativas da população dos municípios brasileiros. Os números são referentes a julho deste ano. De acordo com o relatório, São José do Rio Preto tem hoje 460.671 habitantes. Esse número indica um crescimento de 0,97% desde o ano passado, com 4.426 novos habitantes no município. A qualidade de vida, oportunidades de emprego e negócios estão entre os fatores apontados pelo governo municipal para o crescimento da população. Ainda de acordo com o IBGE, a estimativa para todo o país é de 210 milhões e 100 mil habitantes. Rio Preto em números. A Secretaria Municipal de Planejamento apresentou a Conjuntura Econômica 2019. Na edição de número 34, o Raio-X do Desenvolvimento da Cidade traz informações sobre a economia, índices sociais e sobre a população de Rio Preto. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, está na faixa alta e o PIB, a riqueza produzida e dividida entre os habitantes, aumentou. Os vereadores de Rio Preto acompanharam a apresentação da Conjuntura Econômica de 2019. O documento revela que o Produto Interno Bruto de Rio Preto por habitante aumentou 4,55%. Passou de R$ 33.784 para R$ 35.320 por pessoa. O PIB é um indicador de crescimento da economia da cidade. Soma todos os bens e serviços produzidos no município em um ano. O setor que mais emprega continua sendo serviços, absorvendo 48% dos trabalhadores. Em janeiro deste ano, eram 67.605 pessoas empregadas. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que considera taxas de educação, longevidade e renda da população, continua na faixa considerada alta, com índice de 0,797. A Conjuntura Econômica é divulgada desde 1986 pela Prefeitura de Rio Preto e traz os dados econômicos, demográficos e sociais. E a próxima sexta-feira, dia 6 de setembro, é o fim da prorrogação da inscrição para os concursos públicos e o processo seletivo da Prefeitura de Rio Preto. A inscrição pode ser feita até às 2h da tarde. Estão abertas as inscrições de concursos para preencher 551 vagas na Prefeitura de Rio Preto e na Rio Preto Prev. Os salários variam entre R$ 1.550 e R$ 8.251. Os cargos de nível médio para a Prefeitura Municipal são 80 agentes comunitários de saúde, 60 agentes de combate às endemias, 156 agentes administrativos. Os cargos de nível médio que necessitam algum tipo de especialização ou cursos técnicos são 3 vagas para técnico de iluminação, 1 vaga para técnico de segurança do trabalho, 2 vagas para técnico de som, 7 vagas para auxiliar de saúde bucal, 22 vagas para técnico de enfermagem, 5 vagas para técnico em farmácia, 7 vagas para técnico em patologia clínica, 3 vagas para técnico em radiologia. Os cargos que exigem nível superior são 2 vagas para a área de comunicação, 25 vagas com formação superior em qualquer área, 15 vagas para arquitetura e engenharia, 10 vagas para analista em vigilância, 58 vagas na área de saúde, 91 vagas para médicos. E os cargos selecionados para Rio Preto Prev são 2 vagas para analista previdenciário e 2 vagas para agente previdenciário. As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Carlos Chagas, até o dia 6 de setembro, às 14 horas. As taxas de inscrição variam de acordo com o cargo pretendido, entre R$ 47 e R$ 75. Os editais dos concursos estão disponíveis no site da Prefeitura. Agora, uma orientação importante para quem deseja prestar o vestibular da Unesp 2020. O estudante que não tiver condições de pagar a taxa de inscrição do exame pode solicitar a isenção ou a redução da taxa. Quem nos traz mais informações sobre esse assunto é a repórter Maria Estela. É isso mesmo, Matheus. O valor da taxa de inscrição do exame esse ano é de R$ 170. Mas, como a Jaqueline disse, quem não pode pagar
tem alternativas. E o coordenador local da Fundação VUNESP, Fernando Ferrari, vai falar com a gente. Professor, quem pode pedir a isenção no vestibular? Olha, a isenção pode ser pedida por candidatos que satisfaçam a uma dentre duas condições. A primeira delas é uma análise socioeconômica pelo CAD Único, que é um programa gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para programas sociais. Neste caso, a pessoa tem que estar inscrita nesse programa e pertencer a uma família considerada de baixa renda, o que significa ter uma renda média por pessoa de até meio salário mínimo e uma renda familiar total bruta de até 3 salários mínimos. É necessário que ele quando se inscrever, coloque o seu número de inscrição social, que é o NIS. Tá? Neste caso, a pessoa não precisa enviar nenhum documento comprobatório, porque a checagem dessas informações elas são obtidas diretamente no cadastro do CAD Único. A outra condição, ele deve atender a 3 condições cumulativas. A primeira é ter concluído ou estar em via de concluir o ensino médio em uma instituição pública brasileira ou mesmo particular, desde que ele tenha tido benefício de bolsa integral, tá, durante todo o período. Ou ainda ter cursado a educação de jovens e adultos mantido por uma instituição pública. A outra condição é de renda. Ele deve pertencer a uma família cuja renda média seja de até um salário mínimo e meio, o que representa R$ 1.497. E a terceira condição é residir numa cidade do estado de São Paulo. Ou então, se não for o caso, a escola, a instituição de ensino tem que ser do estado de São Paulo. E o prazo final para o pedido dessa inscrição e por onde o candidato pode fazer esse pedido? A solicitação desse pedido começaram ontem, dia 2, e vão até o dia 8. Ele deve acessar o site da Fundação VUNESP e ali optar, na hora de preencher a ficha de inscrição, optar por isento, tá? Além da isenção de 100% da taxa, a Unesp também oferece a possibilidade de redução de 50% no valor dessa taxa de inscrição. Quais alunos podem solicitar e concorrer nesse caso dos 50%? Nessa modalidade de isenção, o aluno deve estar cursando o ensino médio ou equivalente ou um cursinho preparatório para o vestibular. E ele deve ter uma renda de até 2 salários mínimos. Tá? Ou ele também pode, no caso de estar desempregado também, tá? Uma renda de até 2 salários mínimos ou estar desempregado. E esses pedidos, tanto da isenção quanto da redução, eles passam por uma análise, eles são automaticamente aprovados? Como é isso? Obviamente eles passam por uma análise e uma vez atendido a essas condições, automaticamente elas serão concedidas. Eu ressalto que, uma vez atendido, o candidato já está automaticamente inscrito ao vestibular, porque quando ele faz a solicitação da isenção, ele já preenche a ficha de inscrição também para o vestibular. E no dia 24 de setembro, a VUNESP vai divulgar a relação de todos os candidatos contemplados com a isenção. Então, quem não foi contemplado ainda consegue se inscrever? Isso, quem não foi contemplado ainda tem até o dia 7 de outubro para se inscrever. E uma terceira modalidade que a Unesp oferece é um benefício aos alunos do 3º ano do ensino médio que estão matriculados na rede estadual paulista, né? Qual é o desconto para a inscrição desse pessoal? Os alunos do 3º ano do ensino médio das escolas estaduais e das ETECs, eles têm um desconto de 75% no valor da inscrição. Ao invés de R$ 170, eles pagam R$ 42,50. Eles também precisam fazer um pedido prévio? Não. Eles precisam apenas pegar na secretaria da escola um código, tá, para colocar na sua ficha de inscrição, que com esse código ele imprime um boleto no valor de R$ 42,50. Muito obrigada, professor. Então, reforçando, o pedido de isenção ou redução deve ser feito até este domingo, dia 8 de setembro, e na segunda-feira, dia 9, tem início o período de inscrições para quem paga a taxa em valor integral. A primeira fase do vestibular da Unesp acontece em novembro. Mais informações é possível encontrar no site www.vunesp.com.br. E outras dúvidas podem ser esclarecidas pelo Disque Vunesp. O telefone é o 11 3874
3364-6300. O atendimento é feito em dias úteis, das 8 horas da manhã às 6 da tarde. Jaqueline. Obrigada, Estela. Semáforos são instalados em cruzamentos perigosos no centro da cidade. A Secretaria do Trabalho oferece cursos sobre relacionamento com o cliente. Rio Preto Prev realiza evento para esclarecer mudanças na nova Previdência Social aos servidores públicos. Confira no Giro de Notícias. As mudanças na aposentadoria são tema do primeiro Prepara Ação, promovido pela Rio Preto Prev e Escola de Gestão Pública. O evento é destinado aos servidores da Prefeitura, da Câmara Municipal, do SEMAI e da Rio Preto Prev. O Prepara Ação acontece no próximo dia 10 de setembro, às 9 da manhã, na Prefeitura. A inscrição pode ser feita pelo e-mail rppsp.to@riopreto.sp.gov.br e pelo telefone 3222-7445. A Secretaria Municipal do Trabalho está com inscrição aberta para o curso de Relacionamento com o Cliente. São 30 vagas. Pode participar quem tem o segundo ano do ensino médio e mais de 16 anos de idade. A inscrição vai até dia 10 de setembro no site riopreto.sp.gov.br/balcão de empregos ou pessoalmente na Secretaria do Trabalho, que fica na Rua Ondina 26, na Redentora. O Viveiro Municipal cria simulador de erosão para demonstrar a degradação do solo. São miniaturas de canteiros com diferentes vegetação que recebem o impacto da chuva e a cobertura revela como acontece a destruição do meio ambiente. O simulador fica exposto para observação dos visitantes no Viveiro Municipal. Atenção motorista, ruas no centro da cidade ganham semáforos. O cruzamento das ruas Antônio de Godói e Jaci ganhou semáforo. Outro ponto que recebeu equipamento é na rua 15 de novembro com a rua Mirassol. Os locais registram histórico de acidentes. E atenção motorista, o acesso à Avenida Duque de Caxias, aquela ao lado da represa municipal, ligada pela Avenida Filadelfo Gouveia Neto, passando por baixo do viaduto Abreu Sodré, está interditado até esta quarta-feira. No local estão feitas obras do novo terminal de ônibus ao lado da biblioteca. A previsão é que o trânsito seja liberado às 6 horas da tarde desta quarta-feira. E as obras do anel viário chegam à zona norte da cidade. É a segunda fase de uma das maiores obras de infraestrutura de Rio Preto. O anel viário vai ligar as regiões norte e sul, leste e oeste. São 35 quilômetros de avenidas para aliviar o trânsito na área central da cidade. O motorista deve redobrar a atenção ao trafegar no conjunto habitacional São José do Rio Preto, Residencial Santa Ana e Duas Vendas. As obras do anel viário estão sendo realizadas na região. Serviços de terraplanagem, calçamento, pontes sobre o Rio Preto e Córrego Felicidade estão previstas nesta etapa. O anel viário vai ligar as avenidas Marco Costantini e Antônio Antunes Júnior. O valor da obra na região é de R$20 milhões. A ordem de serviço para as 4 fases de obras do anel viário foi assinada em 6 de maio deste ano e a previsão de conclusão é dezembro de 2020. E daqui a pouquinho a TV Câmara transmite ao vivo a 31ª sessão ordinária de 2019. Nós vamos ao plenário da Câmara, onde ao vivo a repórter Maristela Calças conversa com o vereador Jean Charles. É isso mesmo, Matheus. Vereador, boa tarde. A pauta de hoje, uma pauta tranquila, bastante coisa em segunda discussão. Como que o senhor vê a análise dos projetos hoje? A princípio, eu vejo uma pauta tranquila, tem alguns projetos do Executivo, questões de interesse da cidade, do desenvolvimento da cidade. Eu acredito que devem passar com tranquilidade, mesmo aqueles que aparentemente são mais polêmicos, mas que já foram discutidos, né? Foram trabalhados de forma especial pelo próprio Executivo, já foi discutido com audiências públicas nessa casa e acredito que deve passar. Temos também mais um do Executivo que trata sobre políticas de educação, onde, na verdade, é uma grande parceria de um projeto Abraçar, né? Que, pelo que a gente já analisou, deve trazer bons frutos para a educação, para os jovens da nossa cidade. Alguns requerimentos da nossa parte, e isso tem acontecido com bastante frequência, né, o que é muito bom,
São requerimentos de congratulações por ações positivas da Polícia Militar. A gente tem todos os dias acontecendo, né? Policiais de forma anônima, executando bons trabalhos, às vezes a sociedade fica sem ver, né? E a gente sempre seleciona algumas ocorrências que a gente entende de destaque e só nessa sessão a gente tem uma meia dúzia de ocorrências de destaque que envolve policiais de todas as regiões da cidade e mostrando para a sociedade um trabalho positivo e também valorizando os policiais militares pela ação e dedicação por toda a sociedade. Muito obrigada, vereador. E daqui a pouco tem início a 31ª sessão ordinária de 2019. Voltamos ao estúdio, Jaqueline. A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Preto registrou mais 2 casos de sarampo. Um menino de 2 anos e um homem de 53 anos de idade tiveram a doença confirmada. Rio Preto totaliza até o momento 18 casos de sarampo. E a Secretaria de Saúde também atualizou os dados sobre as arboviroses. Nesse ano já foram registrados 483 notificações para o Zika vírus. 2 casos foram confirmados, 455 foram descartados e 16 ainda estão sendo investigados. Rio Preto contabiliza 94 notificações para chikungunya, 92 casos já foram descartados e 1 continua sendo investigado. 1 caso da doença foi confirmado. E agora nós voltamos ao plenário da Câmara com a repórter Maristela Calças, que conversa agora com o presidente da Câmara, o vereador Paulo Paulera. Isso mesmo, Matheus. Presidente da Câmara, vereador Paulo Paulera, está ao meu lado e vai falar um pouquinho sobre a pauta de hoje. Vereador, a expectativa é de uma sessão tranquila? Com certeza, né? Acho que aqui é um lugar de debate, é um lugar de trabalho, tem que ser tranquilo no sentido do direito do vereador de ter um contraditório, o vereador vota da maneira que ele achar, no seu entendimento, que é a correta, a favor ou contra, é uma coisa legítima, faz parte da democracia. Nós temos uma pauta grande hoje, 10 projetos para ser votados, né? Nós temos aí 5 projetos de inclusão diária, que é uma questão que sempre trouxe muita discussão para a Câmara. Hoje vem com muita tranquilidade, não tenho visto esse tipo de projeto passando pela Câmara, bem tranquilo, porque mudou-se a maneira de fazer a inclusão, já no governo anterior já era assim. Os projetos, quando chegam aqui, passam pela Secretaria de Obras, pela Secretaria de Meio Ambiente, passa pelo SEMAI, passa pelo Planejamento e, finalmente, pela Procuradoria do município. Quer dizer, o projeto chega pronto, já com todas as diretrizes necessárias para o empreendimento, as contrapartidas de acordo com a lei existente no município. Então, a gente vota com muita tranquilidade. Os estudos técnicos e de meio ambiente, através do SEMAI, quer dizer, então a gente vota com tranquilidade esse tipo de projeto. Também tem um projeto em pauta que é da questão educativa, né, do prefeito, que é de um projeto para formação de caráter, valores, né, das crianças. Importante esse projeto do Executivo também. O pessoal fala que é o projeto Abraçar. Já era para ter votado, havia uma emenda do vereador Marco Rilo. Posteriormente houve uma negociação, isso é importante aqui no Legislativo, no sentido que o vereador retirasse aquela emenda e apresentasse uma nova emenda no sentido de que esse projeto não trouxesse essa lei nenhum ônus para o município. Isso nós vamos acatar. Nós entendemos, o Executivo também entende que a lei também não atrapalha e o objetivo do projeto não é criar despesa para o município, é sim resolver essa questão, é o chamado projeto Abraçar, né? Então, acho que a gente vota com muita tranquilidade também. Muito obrigada, presidente. Voltamos ao estúdio. Jaqueline. Obrigada, Estela. Matheus, vamos falar agora sobre os programas da TV Câmara. Hoje, logo após a sessão ordinária, tem o programa X da Questão. O programa vai debater sobre o regime militar de 64. O jornalista Alexandre Gama recebe o promotor aposentado Vidal Serrano Nunes e o professor de filosofia Vladimir Miguel Rodrigues. É isso mesmo. Já que na sequência tem o programa Estúdio C, que recebe a jornalista Vera Lúcia Guimarães Rezende. Ela conversa com a apresentadora Vivian Lima sobre a obra da escritora Dinorá do Vale. O programa mostra ainda uma iniciativa do agrupamento Robô.art, que valoriza o trabalho do pintor primitivista José Antônio da Silva.
e também traz detalhes de uma exposição sobre Portinari. Já nesta quarta-feira, às 8h30 da noite, o Ponto de Vista fala sobre adoção, especialmente de crianças com mais de 5 anos de idade e adolescentes. Esse programa é o que apresento com a Vivian, gente, está imperdível, muito bom mesmo. E a gente tem na quinta-feira, às 7h30 da noite, o Câmara na Comunidade, que tira dúvidas sobre o Centro Especializado em Reabilitação, o CER, que oferece atendimento gratuito em terapias para pessoas com deficiência, além de fornecer órteses, próteses e cadeiras de rodas às pessoas encaminhadas ao serviço. Quem fala com a TV Câmara nesse programa é a Ariana Pereira, que comanda esse programa, e quem fala com ela é a gerente do centro, Carla Soleman, e a fisioterapeuta Patrícia Sardinha. E no Saúde em Foco, deste domingo, às 9 da noite, nós vamos falar sobre fibromialgia, um programa que eu apresento. A fibromialgia é uma síndrome que provoca muitas dores no corpo, não apresenta sinais e provoca muito sofrimento aos pacientes. Eu recebo a reumatologista Elisete Funes, que vai explicar o que é a fibromialgia e também os tratamentos. O programa está muito bom. Inclusive, Matheus, foi um dos programas que eu mais me emocionei, porque a doutora Elisete revelou para mim durante o programa que ela sofre de fibromialgia. Então, foi muito bonito. Esses programas da Jaqueline no Saúde em Foco são sucessos na TV Câmara e no YouTube, no nosso canal no YouTube. Todos podem acessar no YouTube. É só procurar o nosso canal TV Câmara Rio Preto. Todos os programas estão lá. Você pode assistir a hora que quiser, deixar o seu comentário e o seu like, né, Matheus? Isso mesmo. Já que a gente volta ao plenário, daqui a pouquinho a gente transmite ao vivo a 31ª sessão ordinária de 2019. Maristela, com quem você está aí? Matheus, eu estou ao lado do chefe de transplante de rins, fígado e pâncreas do Hospital de Base, Dr. Renato Silva, que vai falar hoje um pouquinho aqui na tribuna sobre a importância do transplante, né, doutor? É preciso sempre conscientizar a população da importância do transplante, da importância da autorização da doação de órgãos? É fundamental. Só vou fazer uma correção, o chefe do rim é Dr. Mário Abud e Dr. Horácio. É fundamental a mensagem que deve se discutir com a família, principalmente no horário da refeição, que a família está unida, se essa pessoa tem o desejo de doar ou não, porque nós nunca sabemos se nós vamos ser um doador ou nós vamos precisar de um órgão. Provavelmente nós vamos precisar de um órgão. E como uma coisa é certa, nós nascemos para morrer, se for possível, nesse momento de morte, você servir a sociedade, é um ato de grandeza muito importante. E Rio Preto é referência nesse serviço, né, doutor? Rio Preto, sim. Nós realizamos aqui no Hospital de Base, na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a maioria dos transplantes. Realizamos pulmão, realizamos coração, fígado, pâncreas, intestino, córneas, medula. Então, nós somos um centro de referência mundial. E isso traz atendimento à população, melhora o teu atendimento, isso traz um ganho para os nossos alunos, para a nossa instituição e que é fundamental, cuidar bem das pessoas. Muito obrigada, doutor. Uma boa fala para o senhor. Voltamos ao estúdio com o Matheus. E a gente termina aqui o Câmara Notícia. Você acompanha agora a transmissão ao vivo da 31ª sessão ordinária de 2019. E acompanha o balanço das votações no site oficial da Câmara e em nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Câmara Notícias. Tchau. Tchau.